O trovadorismo surgiu na Idade Média, no século XII, e é a grande fonte do lirismo amoroso em língua portuguesa. Naquele tempo, nasceram as mais antigas canções ou cantigas de amor da nossa língua, compostas pelos trovadores. As cantigas medievais eram composições poéticas para serem cantadas nas festas populares, nos castelos, nas feiras e nas romarias religiosas. Onde havia esses eventos, ouviam-se essas cantigas. O tema principal das cantigas era o amor, mas não só de amor falavam os trovadores. Havia também as cantigas satíricas, em que o trovador ridicularizava ou criticava outras pessoas. Na época do trovadorismo, que vai aproximadamente do século XII ao XV, a língua portuguesa não existia como a conhecemos hoje. A língua usada na época era o galego-português, um idioma que nasceu no norte de Portugal e na região espanhola chamada Galícia. Estudar o trovadorismo é fazer uma viagem no tempo para reencontrar as origens da nossa tradição poética. Tudo o que veio depois é fruto dessa semente plantada na Idade Média. Na Itália do século XIII, as cidades-estado que se desenvolveram no norte do país tornaram-se prósperos centros comerciais e bancários. Os camponeses migraram para os burgos, fazendo surgir a burguesia, constituída por todos aqueles que, sem nobreza de sangue, acumulavam capital por meio de atividades mercantis. Nesse contexto, o pensamento teocêntrico perdeu terreno para uma visão de mundo mais antropocêntrica e se apoiava na ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. O humanismo ocorre no momento de transição entre o mundo medieval e o moderno e é marcado pelo abandono da subordinação absoluta à Igreja Católica, pelo resgate dos valores clássicos e por um olhar mais racional para o mundo, que procura na ciência uma explicação para fenômenos até então atribuídos a Deus. Essa visão preparou a sociedade europeia para a grande revolução estética que chega com o Renascimento. Dante Alighieri e Francesco Petrarca, poetas italianos, constituíram a base para o desenvolvimento da literatura do período humanista, servindo de inspiração para muitos outros poetas. Quando o humanismo chegou a Portugal, na dinastia de Avis, a produção poética passava por uma crise, razão pela qual não se tem notícia da circulação de textos poéticos no país entre 1350 e 1450. No reinado de Dom Afonso V, no século XV, a poesia ressurge separada da música no contexto da renovação cultural promovida pela corte portuguesa. A poesia palaciana se caracterizava por composições coletivas produzidas para apresentação nos serões do Paço Real diante da corte. Era feita por nobres e para nobres. Os poemas palacianos inovaram em relação ao trovadorismo, especialmente no tratamento do amor, apresentado de modo menos idealizado. Em 1434, Fernão Lopes é nomeado cronista-mor do reino. Ao assumir o cargo, aprofunda-se na pesquisa de diferentes fontes históricas. Além disso, aprimora o trato com a linguagem, agregando valor literário ao registro histórico. Suas crônicas destacam-se por apresentar o povo como coadjuvante da história dos reis. Gil Vicente é considerado o pai do teatro português. Em suas obras, ora temos posturas inovadoras, como a crítica social, ora temos posturas fortemente religiosas, típicas da época medieval. Ele utilizou a alegoria como recurso para o reconhecimento de vícios e virtudes humanos. O teatro vicentino é composto de farsas, autos pastoris e autos de moralidade. As farsas escritas pelo autor eram peças de caráter crítico, que traziam tipos populares como personagens e se desenvolviam em torno de problemas da sociedade. Os autos são peças curtas, geralmente de tema religioso, que representam conceitos abstratos como a bondade e a hipocrisia. Também há autos profanos de natureza cômica. Os autos vicentinos dividem-se em
autos pastoris ou éclogas, gênero a que pertencem algumas das primeiras obras do autor, entre as quais figuram peças de caráter religioso, como o Alto Pastoril português, e profano, como o Alto Pastoril da Serra da Estrela, e autos de moralidade, gênero em que Gil Vicente se celebrizou. Os mais conhecidos são a Trilogia das Barcas, Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Purgatório e Alto da Barca da Glória, e o Alto da Alma. Em vigor entre os séculos XVII e XVIII, o Barroco pode ser considerado o primeiro movimento literário ocorrido no Brasil. Vale lembrar que até o século XVIII, a maior parte do imenso território brasileiro ainda era despovoada. A vida social girava em torno de alguns pequenos núcleos urbanos com reduzida movimentação cultural. As poucas pessoas letradas reuniam-se em academias e associações para conversar e mostrar umas às outras os textos que produziam. A literatura barroca retomava o espírito místico da Idade Média, numa espécie de ressurgimento da visão teocêntrica do mundo. O homem barroco se via colocado entre o céu e a terra, entre a salvação e a condenação. Seus sentimentos se exaltavam e não eram mais controlados pela razão. A linguagem barroca era construída de forma tortuosa, tratando de temas como a vida, a morte, o destino e o amor, por meio de antíteses e imagens sugestivas. Esses traços ficaram registrados em muitos poemas de Gregório de Matos, o mais importante poeta brasileiro do período. Um exemplo é este soneto de tema religioso. A vós correndo vou, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que, para receber-me, estáis abertos, e, por não castigar-me, estáis cravados. Mas Gregório de Matos não se dedicou apenas à poesia religiosa. Ele também escreveu poemas de amor e, principalmente, poemas satíricos. Ninguém escapava das suas críticas ferinas. Os religiosos hipócritas, os comerciantes desonestos, as autoridades corruptas. Falava também do povo e da nobreza, dos brancos, negros e mestiços. Por essa produção, o escritor recebeu o apelido de Boca do Inferno. Além de Gregório de Matos, outra figura que se destacou no barroco brasileiro foi o padre Antônio Vieira, autor de inúmeros sermões. Para entender sua importância, vamos recordar que o século XVII foi uma época de guerras e disputas religiosas, principalmente entre protestantes e católicos. Por isso, a arte de falar em público foi muito valorizada. O padre Vieira, que viveu a maior parte de sua vida na Bahia, foi não só um grande escritor, como um famoso orador. As revoluções burguesas mudaram o perfil da sociedade europeia no início do século XIX. Liderando as transformações sociais e econômicas, a burguesia ganhou o poder político e passou a buscar uma arte na qual pudesse se reconhecer. O movimento romântico nasceu para responder a esse anseio. Em 14 de julho de 1789, na Revolução Francesa, uma massa humana marchou em direção à Bastilha e transformou em realidade os ideais defendidos pelos filósofos iluministas. Essa revolução destacou um novo personagem na cena europeia, o povo. Nesse mesmo ano, foi aprovado o texto da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que definiu as principais aspirações da Revolução. A queda da monarquia na França abalou as monarquias absolutistas europeias e desencadeou uma série de transformações políticas em outros países. Na Inglaterra, as mudanças aconteceram no terreno econômico. No início do século XIX, o país estava em plena revolução industrial. A onda do progresso tecnológico se expandiu da Inglaterra para outros países da Europa e consolidou as chamadas revoluções burguesas do século XVIII. Juntas, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial determinaram a queda do antigo regime
e instauraram o capitalismo como novo sistema econômico. Até o século XVIII, a arte esteve voltada aos nobres e a seus valores. Quando o burguês conquistou o poder político, precisou criar suas próprias referências artísticas e redefinir padrões estéticos. A literatura se consagrou, então, como a forma mais importante na difusão desses valores. A identidade estética do burguês definiu-se com base em alguns procedimentos: valorização da complexidade emocional, da singularidade e do esforço do indivíduo, apresentação do amor e da paixão como elementos de transformação individual que ultrapassam e vencem as convenções sociais, e representação do casamento e da família burguesa como base da sociedade. Os temas de maior recorrência no romantismo foram o sentimento de desajustamento social, a fuga da realidade e o nacionalismo. O nacionalismo romântico surgiu na Alemanha com o conceito de alma do povo, segundo o qual cada povo era único, criativo e expressava seu gênio na linguagem, na literatura, nos monumentos e nas tradições populares. A temática nacionalista alemã se espalhou para o resto da Europa. Na Inglaterra, Sir Walter Scott deu forma ao romance histórico, que funcionou, de certo modo, como pretexto para associar os valores burgueses aos símbolos da nacionalidade. Em Portugal, a onda nacionalista coincidiu com as sanções sofridas após a decretação do bloqueio continental por Napoleão e com a vinda da família real para o Brasil. No Brasil, o sentimento nacionalista foi impulsionado pela proclamação da independência. Com os romances históricos, houve o resgate do gótico medieval, que, associado à melancolia romântica, acentuou a expressão de sentimentos e emoções. O interesse pela morte, pelos cemitérios e pelas ruínas ficou evidente em uma série de romances que exploraram temas sobrenaturais. Entre eles, O Médico e o Monstro, de Louis Stevenson, e Frankenstein, de Mary Shelley. Por influência da Revolução Francesa, no romantismo francês prevaleceram as temáticas sociais. A obra de Victor Hugo destacou-se por apresentar um retrato dos problemas de seu tempo, da sociedade urbana, das pessoas comuns como protagonistas, e também por abordar o desejo de transformação das estruturas sociais. O romantismo é um movimento literário e artístico que teve seu auge no século XIX. Alcançou grande repercussão não só na literatura, mas também na pintura, na música e nas artes em geral. Influenciou ainda as ideias políticas e estimulou movimentos revolucionários liberais. Com o romantismo, nasce uma nova sensibilidade diante do espetáculo da natureza, que surge como um refúgio acolhedor para o homem que busca paz interior, longe das perturbações da vida em sociedade. Para o romântico, entrar em contato profundo com a natureza é conectar-se à divindade, buscar uma dimensão mais profunda da existência. A poesia romântica possui um tom bastante subjetivo e sentimental. Ela serve para que o artista expresse livremente aquilo que povoa seu mundo interior, revelando suas angústias e tristezas, confessando seus amores e desilusões. Essa forte subjetividade pode ser percebida nos versos iniciais do poema Murmúrios da Tarde, de Castro Alves, um dos representantes do romantismo brasileiro. Ontem à tarde, quando o sol morria, a natureza era um poema santo. De cada moita a escuridão saía, de cada gruta rebentava um canto. Ontem à tarde, quando o sol morria. O romantismo é o triunfo da paixão e a expressão da melancolia, do intenso sofrimento amoroso e da insatisfação com a vida. Embora esse desejo de expressão individual possa ser percebido em escritores de outros períodos, é no século XIX que ele se generaliza e atinge maior intensidade, tornando-se um estilo de época.
A literatura realista procurava analisar a nova organização socioeconômica, identificando causas e denunciando consequências negativas, o que lhe confere o aspecto de documento histórico. Para Eça de Queiroz, o realismo é a crítica do homem. É a arte que nos pinta a nossos próprios olhos para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Para os escritores do período, retratar os problemas do presente era a principal função da literatura. A literatura realista nasceu na França em 1857, com a publicação de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, e expandiu-se pela Europa, exercendo grande influência sobre os autores de língua portuguesa. Em Portugal, os grandes nomes do realismo foram Antero de Quental e Cesário Verde na poesia e Eça de Queiroz na prosa. A produção poética de Antero de Quental refletia suas angústias existenciais. De uma poesia quase romântica, o autor migrou para a temática revolucionária, revelando os conflitos pelos quais passava, ao ter de optar entre sua formação cristã e as ideias científicas e filosóficas da época. No fim da vida, Quental mergulhou em sua própria consciência em busca de um sentido para a existência. A poesia de Cesário Verde nasceu realista como o trabalho do dia a dia. As páginas dos jornais foram o único espaço que se abriu para a publicação de seus poemas. Cesário identificou-se com a cidade e seus habitantes. Falava em seus poemas dos becos, das ruas soturnas ao anoitecer, do barulho das pessoas que se recolhem, da melancolia da cidade, sempre do ponto de vista da opressão e do sofrimento. Eça de Queiroz soube flagrar vários aspectos da sociedade lisboeta. Para isso, utilizou a ironia sutil e a descrição que revela os comportamentos ridículos e condenáveis. Mais importante nome do realismo português, Eça está entre os maiores prosadores em língua portuguesa. Seu estilo fluente e olhar crítico e irônico exerceram grande influência sobre escritores portugueses e brasileiros. Um de seus principais romances é O Crime do Padre Amaro, publicado em 1875 e classificado como um romance de tese. Na obra, Eça questiona o celibato clerical. O Primo Basílio, de 1878, seu segundo grande romance, é também um romance de tese, no qual Eça compõe um quadro da vida doméstica burguesa de Lisboa para demonstrar como as futilidades românticas podem ter um caráter destrutivo. Eça de Queiroz levou 10 anos para escrever Os Maias, de 1888. Composta por 2 volumes, essa é a obra mais extensa do autor. O realismo chegou ao Brasil na segunda metade do século XIX, período em que o fim do tráfico negreiro anunciava e acelerava a decadência da economia açucareira e a ruptura definitiva com o regime escravocrata. Essa instabilidade do império fortaleceu a propaganda republicana. O país passava, então, por grandes transformações. Machado de Assis iniciou-se na carreira literária publicando contos em jornais e revistas. Tornou-se um mestre no gênero. Seus primeiros romances tinham características românticas, adotando uma estrutura folhetinesca e abordando temas como a preocupação com o dinheiro e a ascensão econômica. Os romances realistas da segunda fase do autor revelam uma visão cética a respeito da sociedade e do ser humano. Os enredos passam a tratar da falsidade das relações sociais, sempre motivadas por interesses mesquinhos. Dom Casmurro, publicado em 1900, é considerado, ao lado de Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma das mais importantes obras de Machado de Assis. O livro conta a história de um homem completamente perturbado por um sentimento mesquinho, o ciúme. A questão básica é: até que ponto se pode confiar na narrativa de um indivíduo que tem certeza de ter sido traído pela esposa? Apenas Bento Santiago, amargurado e só, decide o que deve ou não ser relatado ao leitor. Assim, a grande questão do livro deixa de ser se Capitu cometeu ou não adultério. O que importa é perceber como Machado retrata, de modo extraordinário, o comportamento de um homem completamente transtornado pelo ciúme. O naturalismo pretendia dar um caráter científico à análise da realidade iniciada no realismo.
Para isso, os escritores naturalistas criam o romance experimental, em que adotam uma visão determinista para analisar os comportamentos humanos e demonstrar que as pessoas são influenciadas por fatores biológicos, históricos e pelo meio em que vivem. A época do naturalismo foi marcada por um avanço científico bastante significativo. As doutrinas filosóficas e sociológicas que mais influenciaram o naturalismo foram o evolucionismo de Darwin, o positivismo de Comte, o determinismo de Taine. O naturalismo valorizava a ciência como instrumento para a análise e compreensão da sociedade. A literatura naturalista analisava, portanto, o comportamento das personagens segundo critérios deterministas. Émile Zola, que deu início ao naturalismo com a publicação de Thérèse Raquin em 1867, definiu a nova perspectiva literária como uma aplicação do método de observação e de experimentação. Surgia, assim, o romance experimental. Os principais escritores naturalistas brasileiros foram Aloysio Azevedo, que iniciou o naturalismo no Brasil com a publicação de O Mulato em 1881. Raul Pompeia com O Ateneu. Júlio Ribeiro com A Carne. Adolfo Caminha com A Normalista e O Bom Crioulo. Domingos Olímpio com Luzia Homem e Inglês de Souza com O Missionário. Aloysio Azevedo produziu uma obra diversificada, romances românticos, que ele denominava comerciais, e romances naturalistas, considerados artísticos. Os comerciais eram fonte de renda para o autor. Os artísticos, como O Mulato, Casa de Pensão e O Cortiço, ilustram a estética naturalista. São romances em que os tipos humanos mostram-se subordinados ao determinismo genético e biológico. São produtos do meio físico e moral, reduzidos à condição animal. Para escrever Casa de Pensão, Aloysio Azevedo inspirou-se em um fato verídico, a questão Capistrano, crime que sensibilizou o Rio de Janeiro. A história gira em torno de pessoas que são dominadas pelas forças irracionais de seus instintos. No romance, o autor mostra que situações e hábitos comuns tornam o indivíduo uma vítima fácil da fatalidade, traduzida pelas irrevogáveis leis naturais. O Cortiço foi o último romance naturalista escrito por Aloysio Azevedo. Seu principal objetivo nesta obra era demonstrar a tese de que o ser humano é fruto do meio em que vive. Raul Pompeia foi, ao lado de Aloysio Azevedo, um dos mais importantes escritores naturalistas brasileiros. O Ateneu, que tem o subtítulo Crônica de Saudades, foi publicado pela primeira vez sob forma de folhetim. No romance, que se assemelha a uma obra memorialista, Raul Pompeia conta a história da formação do menino Sérgio no internato Ateneu. O livro se diferencia das demais narrativas da época por apresentar um foco narrativo em primeira pessoa e assumir um tom reflexivo que o afasta parcialmente da objetividade característica do naturalismo. Em Portugal, a crise política do regime monárquico iniciada pelo ultimátum inglês em 1890 agravou-se com o assassinato, em fevereiro de 1908, do rei Carlos I e do príncipe Luís Felipe. Em outubro de 1910, uma revolução pôs fim ao regime monárquico. Iniciou-se, então, uma república de caráter progressista. Em 1926, uma reação burguesa contra a corrupção política deu origem a um golpe militar. Antônio de Oliveira Salazar foi chamado para desenvolver uma nova política econômica e, aos poucos, foi conquistando mais poder. Em 1933, Salazar aprovou uma nova Constituição, iniciando a ditadura do Estado Novo, que só chegou ao fim em 1974. Refletindo o clima de instabilidade interna desencadeado pelo fim da monarquia, surgiu em 1915 a revista Orfeu, marco inicial do modernismo português. Almada Negreiros foi um dos intelectuais mais ativos e versáteis da geração Orfeu. Dedicou-se à pintura, ao teatro e à literatura, mas sua presença mais substantiva ficou registrada nos inúmeros manifestos, ensaios, crônicas e textos de prosa doutrinária que publicou ao longo de seus 77 anos. Ao traduzir as frustrações de sua vida para a literatura, Mário de Sá Carneiro revelou as angústias do homem do século XX.
A sensação de sufocamento individual provocada pela vida nas grandes cidades e pelas inovações tecnológicas será traduzida pelo autor no tema da fragmentação da identidade. Considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa, Fernando Pessoa publicou um único livro de poesia em vida, Mensagem, em 1934, que narra a história e o destino de Portugal. Os heterônimos mais conhecidos de Fernando Pessoa foram Alberto Caeiro, o homem do campo, que produziu uma poesia estruturalmente simples, mas filosoficamente complexa. Ricardo Reis, o médico erudito, influenciado pelos clássicos gregos e latinos. Sua poesia resgata temas como o carpe diem e explora referências mitológicas. E Álvaro de Campos, o engenheiro, cujos versos revelam influência das vanguardas culturais, principalmente do futurismo, além de expressar grande ceticismo e angústia existencial. Entre o fim de Orfeu e o lançamento da revista Presença, em 1927, surgiram autores que demonstraram fortes vínculos com o simbolismo e o decadentismo. Flor Bela Espanca foi muito influenciada pelo poeta simbolista Antônio Nobre e produziu uma literatura de aguda sensibilidade. Sua obra aborda a dor, o sofrimento, a angústia existencial. A obra de Aquilino Ribeiro caracterizou-se por um tom provinciano e nacionalista, de reverência a autores como Camões, Camilo Castelo Branco e Eça de Queiroz. No clima repressivo da ditadura salazarista, surgiu a revista Presença, propondo uma literatura mais intimista e introspectiva. Para se opor à literatura intimista e introspectiva dos autores de Presença, Portugal viu surgir, no fim da década de 1930, o movimento neorrealista. Alves Redol, Fernando Namora, José Cardoso Pires, Urbano Tavares Rodrigues, Manuel da Fonseca, Virgílio Ferreira e Carlos de Oliveira eram autores que desejavam enfrentar a ditadura do Estado Novo salazarista com uma literatura que fosse produto de um contexto histórico-social específico e denunciasse a alienação e suas causas. A Semana de Arte Moderna, realizada na cidade de São Paulo nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, constitui um marco do modernismo, embora o movimento já tivesse começado antes dela e fosse prosseguir depois, em várias direções. Durante essa semana, realizaram-se palestras, apresentações musicais e exposições de arte moderna no Teatro Municipal de São Paulo. Participaram do evento escritores que se tornariam nomes representativos da nossa literatura modernista, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida e Menotti Delpicchia. Esculturas e pinturas de artistas modernos, como Anita Malfatti e Di Cavalcanti, foram expostas no saguão do teatro. O objetivo principal dos modernistas era combater o tradicionalismo, que predominava no panorama artístico nacional. Eles rejeitavam a velha linguagem parnasiana em favor de um estilo mais coloquial, mais próximo do falar brasileiro. Os novos escritores queriam renovar os temas literários, falar do presente e da nova sociedade que estava surgindo. A Semana de Arte Moderna tornou-se um marco do modernismo porque provocou certo escândalo e gerou muitas polêmicas na imprensa. Os tradicionalistas mais radicais vaiaram os jovens modernistas. Houve ofensas de ambas as partes e as polêmicas continuaram nos jornais mesmo depois do evento. Dessa forma, os modernistas ganharam publicidade e marcaram presença na cena literária e artística brasileira. Boa parte das propostas da primeira geração modernista foi apresentada sob a forma de manifestos. Em 18 de março de 1924, Oswald de Andrade publicou o Manifesto Pau-Brasil,
cujo ideal era conciliar a cultura nativa e a intelectual. Também propunha o uso da língua sem preconceitos e a recuperação de todas as manifestações culturais, fossem eruditas ou populares. Uma reação conservadora, da qual participavam Menotti Del Pique e Cassiano Ricardo, nasceu com o manifesto Inhangaçu Verde-Amarelo. Publicado em maio de 1929, defendia um Estado forte e centralizador e a adoção de um nacionalismo ufanista e primitivista. Em 1928, Oswald de Andrade lançou o Manifesto Antropófago. A proposta tinha feição anarquista. Valendo-se da antropofagia, propunha uma postura crítica diante das influências culturais estrangeiras. Em vez de eliminá-las, era preciso devorá-las e assimilar apenas suas qualidades, digerindo-as e integrando-as aos elementos nacionais. Oswald teve grande habilidade para desencadear efeitos de sentido com uma linguagem simples e ágil. Na produção em prosa, publicou 2 romances: Memórias Sentimentais de João Miramar, de 1924, obra caracterizada pelos capítulos curtos que compõem flashes da realidade brasileira, e Serafim Ponte Grande, de 1933, que radicaliza a abordagem feita em Memórias Sentimentais de João Miramar. Mário de Andrade foi uma espécie de mestre do movimento modernista. Viajou pelo Brasil, coletando exemplos de manifestações culturais e folclóricas no intuito de compreender a essência nacional. No prefácio interessantíssimo do livro Pauliceia Desvairada, Mário de Andrade apresenta a essência de sua poesia: arte mais lirismo igual a poesia. Nessa perspectiva, a criação poética pode ser igualada à capacidade de se deixar levar pela inspiração instantânea que nasce da observação da vida. Em suas obras, os versos livres exprimem sensações, ideias, momentos da vida. A tendência para associar imagens a sentimentos deu origem, na obra de Mário, às importantes meditações, poemas longos que mostram como a experiência imediata se transforma em reflexão sobre a vida, a pátria e a própria identidade. Com Macunaíma, publicado definitivamente em 1928, Mário de Andrade renovou a concepção do herói brasileiro, até então idealizada na maioria dos romances nacionais. A obra poética de Manuel Bandeira caracterizou-se por um tom inicialmente melancólico, que representava uma forma de desabafo e reflexão diante da tuberculose e da ameaça da morte, pelo resgate da infância e descrição afetiva da cidade de Recife como temas principais e pelo uso de uma linguagem simples que valorizava a fala popular. Com o amadurecimento de sua obra, o autor passou a abordar temas universais, com base em cenas simples do cotidiano como a morte, o amor, a saudade da infância e o sofrimento. Alcântara Machado registrou em seus livros cenas urbanas da São Paulo que se industrializava. Sua primeira obra foi Patê Baby, Panoramas Internacionais, de 1926, mas seu livro mais conhecido é Brás, Bexiga e Barra Funda, de 1927, em que o tema da integração do imigrante italiano à sociedade brasileira é a base de todos os contos. Seus textos apresentam uma estrutura híbrida com aspectos de crônica, conto e texto jornalístico. Entre o fim da década de 1920 e a década de 1940, o Brasil passou por uma série de crises. Em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, houve a superprodução cafeeira que afetou severamente a economia brasileira. Politicamente vivíamos a Era Vargas, governo que deveria ser provisório, mas se tornou ditadura de longa duração. Em 1935, com a aprovação da Lei de Segurança Nacional, iniciou-se a perseguição aos militantes de esquerda. Em 1937, começou a ditadura do Estado Novo. As atrocidades cometidas contra os seres humanos durante a Segunda Guerra Mundial produziram uma grande desilusão e desencadearam a necessidade de resgatar a crença na humanidade. Nesse contexto, definem-se as linhas de força da poesia produzida por autores da segunda geração modernista, a análise do ser humano e de suas angústias, o desejo de compreender a relação entre o indivíduo e a sociedade da qual faz parte. Carlos Drummond de Andrade alcançou notoriedade ao publicar em 1928, na revista de Antropofagia, o poema No Meio do Caminho,
que causou polêmica entre modernos e conservadores. A poesia de Drummond expressa o desencontro entre o ser e o mundo na figura do Gauche. Um dos temas recorrentes é a família, evocada pelas referências à infância e à Itabira, terra natal do poeta. Em muitos poemas, Drummond apresenta o poeta como um ser dotado de uma função social, denunciar a injustiça e a opressão, atuando na construção de um novo mundo. Em Drummond, o tom reflexivo é permanente e se manifesta tanto no desenvolvimento de temas relativos ao ser humano e ao estar no mundo, quanto na análise do fazer poético. Cecília Meirelles identificou-se com a vertente espiritualista da segunda geração modernista. Sua poesia expressa a valorização da emoção e da intuição como formas de interpretar o mundo. Recorrendo a formas poéticas simples, como a cantiga, ele escreveu sobre temas variados, como o amor, o tempo, a transitoriedade da vida e a fugacidade das coisas. O início da produção poética de Vinícius de Moraes revela influências simbolistas. O poeta também se aproximou de temas trabalhados por outros autores de sua geração, como a religiosidade e a angústia associadas ao conflito entre matéria e espírito. Aos poucos, a poesia de Vinícius voltou-se para o relacionamento amoroso e para as causas sociais. A poesia de Murilo Mendes revela tendências bastante distintas. Sua produção inicial foi fortemente influenciada pelo olhar irreverente dos primeiros modernistas. Embora tenha sido um entusiasmado seguidor do surrealismo, criou um estilo próprio, evocando em seus poemas imagens do catolicismo mescladas a universos de sonho e fantasia. Jorge de Lima, sob influência de Manuel Bandeira, levou à sua poesia as coisas mais simples, o sal da água e a luz do céu, mas releu a lição modernista pela lente do catolicismo e atribuiu a Deus a existência de tudo. Jorge de Lima desenvolveu também uma perspectiva social. Em sua obra Poemas Negros, abordou o preconceito racial e social no Nordeste brasileiro. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria dividiu o mundo em dois blocos, um capitalista e outro socialista. Crises internas enfraqueceram o governo de Vargas, que acabou destituído pelos militares. Mas em 1951, o pai dos pobres venceu as eleições e voltou ao poder em um cenário político modificado. A resistência da elite à nova administração deixou o presidente acuado. Os militares o pressionaram para que se afastasse do governo. Em 24 de agosto de 1954, Vargas se suicidou. O próximo presidente eleito seria Juscelino Kubitschek. Durante o governo JK, o crescimento industrial e urbano se acelerou, provocando o êxodo rural. O cenário cultural refletia esse quadro de mudanças e desenvolvimento. O Brasil produzia peças de teatro, filmes, programas de rádio e os primeiros programas de TV. A poesia de 1945 buscou a construção de uma nova objetividade em relação à criação literária. Essa produção retomou o rigor formal, reutilizando inclusive formas fixas e modelos clássicos. No plano social, moral e político, constituiu-se como testemunho crítico da realidade e incorporou à poesia as ideias de multiplicidade, de materialidade e de fragmentação da sociedade pós-moderna. A essência da poética de João Cabral de Melo Neto baseava-se na forma, com poemas construídos palavra por palavra, assim como um operário constrói uma parede tijolo por tijolo. A busca da palavra exata define o fazer poético do autor. O poema dramático Morte e Vida Severina, escrito para atender a uma encomenda de um auto de Natal, é a obra mais conhecida do autor. A publicação, em 1952, da revista Noigandres, trouxe à cena literária brasileira a proposta radical do concretismo que pregava a experimentação com a forma. Entre os recursos utilizados pelos concretistas, destacam-se a valorização da disposição gráfica das palavras, o uso da elipse e a exploração do espaço da página como elemento de composição do poema. No primeiro plano do movimento concretista estavam os jovens fundadores da revista Noigandres, Décio Pinhatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos.
embora tivessem um mesmo ideal de arte, produziram cada qual um estilo de poesia. Augusto de Campos foi o pioneiro da poesia concreta, com a publicação de Poeta Menos em 1955. Haroldo de Campos evidenciou as relações sonoras entre as palavras. E Décio Pinhatari criou o poema código, incorporando signos visuais às palavras. Como um desdobramento do concretismo, o neoconcretismo, do qual o poeta Ferreira Goulart foi um dos fundadores, defendia a ideia de que o sentido do texto nascia no momento de composição do poema, mas só se realizava de fato quando era decodificado pelo leitor. Os neoconcretistas defendiam, portanto, uma concepção de arte participativa e interativa, que também foi adotada pelos artistas plásticos Hélio Oiticica e Lígia Clark. O movimento Poema Processo foi fundado por Vladimir Dias Pino e se opõe à discursividade, propondo uma poesia sem palavras. Ferreira Goulart participou do movimento concretista e ajudou a fundar o neoconcretismo, mas se destacou ao encontrar um tom próprio para sua produção poética. A partir dos anos 1960, o discurso marxista e o engajamento político passaram a caracterizar sua poesia. No fim da década de 1940, a prosa de ficção brasileira passou por uma transformação radical. A exploração da linguagem favoreceu novas experiências, que romperam com a estrutura tradicional da narrativa, ao mesmo tempo que permitiram um mergulho na mais funda intimidade do ser humano. Na narrativa pós-moderna, o enredo factual deixou de ser o centro do romance. O fio narrativo se fragmentou e se multiplicou em diversas perspectivas ou vozes narrativas. O papel do narrador, antes apenas o organizador da narrativa, se expandiu. As noções de espaço e tempo foram relativizadas pelo enfoque psicológico das personagens. Adotou-se o fluxo de consciência ou monólogo interior, e o trabalho com a linguagem ganhou importância ao proporcionar a construção e a desconstrução de significados. O caráter regionalista que definiu a ficção da geração de 1930 apareceu completamente transformado nas obras de Guimarães Rosa. As marcas regionais são evidentes nos termos utilizados na recriação da fala de jagunços e de vaqueiros do interior de Minas Gerais. As questões tematizadas, porém, vão muito além de uma perspectiva regional. Em suas narrativas, Guimarães fala dos grandes dramas humanos: a dor, a morte, o ódio, o amor, o medo. A maioria dos livros de Guimarães Rosa é constituída de narrativas curtas em que se percebem algumas temáticas principais. Em Sagarana, as narrativas se aproximam do causo popular. Em Primeiras Histórias, diversas narrativas abordam a oposição entre sanidade e loucura, além de temas como o amor, a violência e o olhar infantil. O único romance de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, de 1956, é estruturado como uma longa conversa em que o protagonista Riobaldo conta a história de sua vida a um interlocutor que não se manifesta explicitamente. O enredo ambientado no sertão de Minas Gerais centra-se na trajetória de Riobaldo ao ingressar num grupo de jagunços. O espaço geográfico se confunde com o mítico por meio da abordagem de temas atemporais e essenciais à experiência humana. Clarice Lispector começou a escrever ainda criança. Seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, de 1943, desnorteou a crítica especializada, surpreendida pela força da narrativa intimista da autora. Houve também intelectuais que, desde essa primeira obra, compreenderam e admiraram o texto de Clarice. A literatura produzida pela autora inova no investimento que faz para compreender como se dá a descoberta da consciência individual. Suas narrativas tratam do momento preciso em que uma personagem toma consciência de sua própria individualidade, vivendo um momento de epifania. Nos seus romances e contos, Clarice abordou temas variados, como a condição feminina, a dificuldade do relacionamento humano, a hipocrisia dos papéis socialmente definidos e a busca pelo eu.
Outra característica de sua ficção é a introdução de animais para representar o coração selvagem da vida, que pulsa descontrolada sem se submeter às regras e às expectativas sociais.